Welcome to the Startup Grind. Boa noite para todos. Eu não consegui falar com todos antes na entrada, mas eu gostaria de que aquelas pessoas com quem eu ainda não conversei, para saber o que elas fazem, o que a empresa delas faz. Eu gostaria de falar, quem puder ficar um pouquinho mais depois que a gente terminar a entrevista, etc. Eu gostaria de conversar um pouquinho para saber um pouco sobre cada um de vocês e dos seus casos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu acho que o frio às vezes assusta, enfim, muitas coisas às vezes acontecem que nos distraem de grandes oportunidades, mas eu particularmente considero que essa é uma grande oportunidade, não só porque eu quero apresentar para vocês algo que a gente está trazendo aqui para Curitiba e que na nossa visão, junto com a iniciativa de outras empresas, das quais eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco, ela só vem a somar em tudo que está sendo feito para dar maior visibilidade, para dar maior, para adensar o ecossistema de empreendedorismo de alto impacto aqui de Curitiba e do Paraná. A gente tem aqui hoje o Sandro, que é presidente do IBQP, que é nosso patrocinador do evento, junto com a Hag Consulting, mas que principalmente é um dos grandes apoiadores aí de todo o processo de se fomentar o empreendedorismo de alto impacto aqui no Paraná. A gente tem o Augusto aqui, que também é da Incide, mesma coisa, uma pessoa que acredita nisso, trabalha com isso, representa investidores aqui no Paraná. A gente tem o pessoal da FIEP, o Ricardo Barcelos, eu não sei quem conhece. Aliás, Ricardo, você que está mais no fundo aí, nem todo mundo te conhece, se você puder dar uma oi aí. Responsável pelo C2I na FIEP, que é a área que cuida de incubação e empreendedorismo e startups. Além deles, temos aqui o Paulo Barreira da PUC, que tem um projeto fabuloso de incubação que eles estão preparando lá na PUC para lançar em breve. Temos o Rafael Mandrick também, quem mais? Ricardo Moraes, lá no fundão, da Grow Investimentos, que também trabalha dentro do setor, enfim. Então, isso é para mostrar para todos. A Érica, aqui na frente, eu estava te procurando, Érica. A Érica aqui na frente, que também trabalha com os grupos do GBG e GBG Mulher, né, que é o Google Business Group. Fez um evento ontem, muito bacana. Lá no fundo a gente tem o André e o Beto, que são parceiros também, que foram responsáveis aí junto com o IBQP pela realização da CICI, que foi a Conferência Internacional de Cidades Inovadoras, né, que aconteceu há pouco tempo aqui em Curitiba. Então, ou seja, esse contexto é para trabalhar o empreendedorismo, né? Qual que é o papel do Startup Grind, que eu quero apresentar para vocês? Startup Grind é uma comunidade que começou no Vale do Silício em 2010, num evento com 9 pessoas. Na mídia internacional e na mídia americana e na mídia que acompanha muito esse setor, nós somos uma das comunidades que mais cresce no mundo hoje, focada no empreendedorismo e no empreendedor principalmente. E de lá para cá, são 100 cidades, 42 países, 75 mil empreendedores que fazem parte da comunidade Startup Grind. Então, primeiramente, bem-vindos a essa comunidade. A gente tinha certeza que Curitiba era uma cidade que não poderia ficar de fora, muito menos o estado do Paraná. E qual é a ideia aqui? É trabalhar os valores que vocês viram ali na entrada, mas principalmente o quê? Ao invés de focar apenas que as pessoas façam contatos, né, no sentido mais tradicional da palavra, mas que elas façam amigos, que elas efetivamente se relacionem, que elas tenham em comum algo que pode ser todo esse universo de ações que estão sendo feitas em prol do empreendedorismo, inclusive o Startup Grind, para que elas se conectem com outras empresas, para que elas se conectem com investidores, para que elas se conectem com aceleradoras ou com incubadoras. Além disso, a gente também procura trabalhar a questão de você primeiro se preocupar em fazer algo por alguém, fazer algo pelo teu empreendedor que está na tua comunidade, fazer algo pelo teu colega empreendedor, pela empresa do lado,
antes de pensar em fazer para você mesmo, né? Quando você pensa nessas duas coisas, você automaticamente muda a premissa de resultado. Você não vai obter as mesmas coisas se você estiver fazendo de forma diferente, né? Então, ajudando aos outros antes de ajudar a si mesmo, né? Fazendo amigos ao invés de contatos e dando ao invés de se preocupar em receber, a gente vai com certeza ajudar a construir um empreendedorismo de alto impacto no Paraná, muito mais forte, muito mais próximo e com muito mais densidade. Então, bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do evento. Eu espero que vocês aproveitem as pessoas que estão ao lado de vocês, a nós, e que daqui para frente a gente se encontre muitas vezes. Nós vamos realizar eventos com uma periodicidade quase que mensal. O próximo evento vai acontecer dia 30 de julho. Já ficam todos convidados. Nós vamos trazer outro empreendedor daqui da região para apresentar a sua história, né? Hoje nós vamos receber uma empreendedora que, particularmente, foi um prazer para nós conhecermos. A gente não conhecia a história dela e nos encantamos quando passamos a conhecer a história do que ela fez junto com a equipe dela, né? Então, eu queria passar um vídeo rápido para vocês, que é um vídeo do nosso fundador, falando um pouquinho para vocês. Infelizmente, a gente teve um problema técnico que não conseguiu fazer a legenda. Eu peço desculpas, espero que a gente consiga fazer isso para o próximo evento. Então, no próximo evento, quem voltar vai assistir de novo uma reprise, nesse caso, legendado. Well, greetings from Silicon Valley. My name is Derek Anderson. I'm the founder of Startup Grind. A friend and I, about 4 years ago, started hosting events in my office, and we called it Startup Grind, which seemed like an appropriate way to describe what it was like to run a startup. And Startup Grind was very simple from the beginning. It was about 3 core things. It was about people helping others before they help themselves, giving more than they take, and it was about making friends. It wasn't about business connections. It wasn't about how many business cards can I get tonight. It was about how many genuine friendships can you make, and who can you help get to that next level. And from that simple event, that first event that we hosted in early 2010 until today, we are now in over 100 cities. We will host 70 events this month, including this event in Curitiba, and we're so thrilled to have you as part of the network. We have amazing people all over the world, so as you're traveling or as you're going to different cities, please attend Startup Grind in that city, look for it, and go meet the community there, meet the chapter director. It's the Rodrigo of their city, and we would love to have you join us there. Or if you come to Silicon Valley, come find me and come to our events and meet us. We would love to meet you. We're really excited to have Rodrigo and the whole team as part of the network and to be pushing this along. We have a chapter in Sao Paulo. We have chapters starting in Rio and in Fortaleza, and we know that you have the World Cup coming. Don't stop working on your startups, please. Don't give up. Just keep going, keep pushing through the summer. When everyone's watching the game, you need to keep working. Okay, watch the Brazilians play, but don't watch anyone else play. But wish you the best, wish you success with your first event tonight, and welcome to the family. Bom, então, como vocês já ouviram, né, falha minha de não, talvez, comentar, mas eu sou o Rodrigo, o diretor do capítulo local. Obviamente que eu quis fazer o suspense, né, na verdade. Então,
E de fato sejam bem-vindos, né? Eu acho que todos vocês aqui e Curitiba passa a ter agora uma porta para uma comunidade enorme de empreendedorismo no mundo, que está presente nas principais cidades, nos principais centros, nos centros de primeiro mundo e onde o empreendedorismo está mais desenvolvido. E isso não quer dizer, nós tivemos um evento há pouco tempo em São Paulo com um empreendedor brasileiro chamado Fabrício Blois, uma empresa chamada Móvel. E o mais sensacional da apresentação dele foram as duas coisas mais sensacionais foram basicamente 2 pontos. Que ele disse o seguinte: a gente acredita na empresa deles, que foi fundada em 2000, ela tem 14 anos. Hoje ele não fala números exatos, mas a gente, pelo que ele mesmo coloca, eles devem estar faturando próximos aí de 1,5 bilhão a 2 por ano, e começaram como uma startup, né? Vendem conteúdo e produtos para o mercado financeiro, para o Google, para uma série de outras empresas internacionais. São hoje a maior empresa de conteúdo para mobile da América Latina. Então não estou fazendo nenhum merchandising aqui, mas acho que é importante para todos nós que saibamos que existem exemplos brasileiros de empresas que estão tendo muito sucesso no mundo da tecnologia e que começaram como startups. Então, a primeira coisa que ele disse que eu achei sensacional, né? A gente tem que subir a barra. A gente tem que entender que a gente pode sim e deve sim querer concorrer, não só na cidade de Curitiba, ou no estado, mas no país e fora do país. A gente tem potencial material humano, temos capacidade para isso, temos com certeza material humano, não tenho nenhuma dúvida, ele também não tem, e tenho certeza que vários de nós aqui não têm essa dúvida. O que talvez o brasileiro não tenha muito costume é de pensar que ele pode realmente chegar lá e bater de frente com alguém do primeiro mundo que está lá na frente, começou há muitos anos, etc. Mas isso é possível. A Móvel é um exemplo, existem outros exemplos. Existem empresas que estão caminhando para serem ícones nos seus respectivos setores, e do meu ponto de vista, a nossa convidada hoje vai apresentar uma delas. Enfim, então, para não me alongar muito, eu quero também dizer que nós vamos desembarcar aqui em Curitiba com algumas outras ferramentas do Startup Grind, nas áreas de mentoria tentando construir uma conexão das locais com as comunidades locais em outras cidades, mas com o todo, que é o Startup Grind. Então, eu gostaria de chamar aqui, gostaria que todos, se possível, recebessem com uma salva de palmas aí de pé a nossa convidada Gladys, eu já entendi. Boa noite. Eu agradeço o convite do Rodrigo e a audiência de vocês. Eu quero dizer mais ou menos como é que vai funcionar a dinâmica da apresentação. O Rodrigo falou que tem muita gente que quer saber o lado B também da história, né? Eu vou contar para vocês primeiro o lado A, tudo que deu certo, né? Tudo que foi bom. E depois ele vai fazer uma entrevista comigo e eu vou contar todo o outro lado e como é que a gente fez ficar bom, né? Porque não foi bom desde o começo. Então, o Já Entendi é uma startup de inteligência educacional. A gente tem a nossa metodologia ancorada em videoaulas, em games e aplicativos. E o que eu vou contar para vocês é mais ou menos a história de como a gente saiu de dentro daquela despensa ali em 2011, para em 2014 ser considerada uma das 4 startups nacionais que estão no caminho do sucesso, e fomos investidos no final do ano passado pela 500 Startups. Hoje a nossa equipe de TI está lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, desenvolvendo a plataforma nova, e isso deu todo um novo panorama para a gente, mas na verdade a gente já estava crescendo desde final de 2013, meados de 2013, e a coisa começou a esquentar, né? Então são aí 3 anos e pouquinho, né? Em torno de 3 anos para tudo acontecer, né? Mas no começo ele não aconteceu tão fácil assim. Bom, a história do Já Entendi, a gente sempre ouve falar que um empreendimento, para dar certo, ele tem que ter um core muito forte, né? Ele tem que ter um especialista muito sabedor do que está fazendo, para que
esse core ele possa caminhar pelas dificuldades que a vida empresarial vai apresentando, né? O nosso core é educação. Pode colocar, então. A gente tem um negócio, esse é um dos prêmios que nós ganhamos, que foi do Estadão, né? Então, o negócio cria método que acelera a aprendizagem. Pode começar. Então, a história do Já Entendi é a minha história pessoal. Eu fiz a minha primeira faculdade, eu tinha 36 anos, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, então uma dificuldade imensa de assimilar conteúdos. Eu assimilo, na verdade, e tenho dificuldade em fixar. E aí, para conseguir fazer o meu primeiro vestibular, eu fui criando um método. Esse método, ele foi se tornando a minha profissão aos poucos. E eu comecei a escrever livros, esses livros foram fazendo sucesso, pode passar. Até que, no final de 2010, um desses livros, que era junto com um filme para ensinar a filosofia de Nietzsche para as crianças das escolas públicas de Curitiba, foi selecionado para o Japan Prize, que é o maior evento de mídia educativa do mundo. Chegando lá no Japan Prize, eu vi que a coisa era muito grande, que eu tinha conseguido uma coisa muito difícil, perto de quem estava lá, que era a BBC de Londres, Ministério da Educação da Itália, né? Todo mundo era muito grande e só eu era uma professora que estava lá, que tinha feito alguma coisa diferente. Logo depois, a Unicef me chamou para ir a Cuba, para mostrar essa metodologia nas escolas cubanas também. Fez muito sucesso em Cuba, além de ter feito no Japão. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu fui nas escolas, nos sistemas de ensino com quem eu trabalhava, para falar, olha, eu fiz isso, ganhei prêmios, as coisas estão indo bem, né? Meus livros vendem muito, esse jeito novo de ensinar está dando certo, vamos fazer alguma coisa. Todo mundo achava ótimo, mas ninguém me ajudou a criar nada. Aí eu peguei minha poupança, vendi meu carro, comprei outro carro, financiei e joguei tudo no Já Entendi. E, na época, eu entendia pouco de tecnologia, o meu filho formado em engenharia da computação, ele trabalhava em outro lugar, eu parei de trabalhar e fiquei trabalhando no Já Entendi, e ele, parei de trabalhar, não, comecei a trabalhar muito mais do que eu trabalhava, né? E ganhar muito menos do que eu ganhava, isso que era o pior, e ele continuou trabalhando no emprego dele e me auxiliando. Enfim, o que aconteceu foi que a gente não tinha muito dinheiro para investir em publicidade. Nós começamos no B2C, no Enem. Aí eu falei, eu tenho que colocar isso em algum lugar. Daí essa metodologia foi colocada no Enem, porque estava uma febre de Enem na época. E com pouco dinheiro a gente começou a ir para concurso, né? Em toda essa trajetória, não foi só no Já Entendi, são 31 prêmios, eu escrevi 35 livros, foram 31 filmes, então essa bagagem foi me dando consistência para ir pensando, Já Entendi mais para frente. E esses prêmios, um deles foi esse prêmio da Endeavor, o projeto Visão de Sucesso, que era um prêmio muito importante, que dava uma capacitação importante também para a gente pensar a base da pirâmide. O nosso primeiro prêmio foi da FIEP, foi o Desafio Brasil, né, que foi aqui, nós ficamos em terceiro lugar, eu acho, né? Ficamos em terceiro lugar, daí fomos lá para São Paulo, lá ganhamos outros prêmios, deu muita visibilidade, e foi nesse primeiro prêmio que eu comecei a perceber o quanto é importante a gente estar na vitrine, como a gente está aqui num palco, falando e as pessoas conhecendo o que eu estou fazendo, né? E foi isso que foi impulsionando. O projeto Visão de Sucesso começou a nos fazer olhar com outros olhos a base da pirâmide e trouxe o nosso primeiro cliente, que foi fazer capacitação para os pedreiros da Vila Olímpica. Pode passar, por favor. Né? Então, como é que a gente começou a trabalhar? Eu uso essa metodologia que é baseada nessas cinco ferramentas, tá? Que hoje é a minha tese de doutorado. Né? E isso pouco importa, porque são viradas que eu dei para conseguir essa metodologia educacional, e que hoje é a minha tese de doutorado, onde eu olho com muito carinho como é que a gente consegue assimilar as imagens, como é que o cérebro da gente resolve entender as coisas a um certo tempo, a uma certa velocidade, e isso eu fui adaptando para as pessoas com dificuldade de aprendizagem. Não é dificuldade física ou química de aprendizagem, são pessoas que estudaram pouco, que leram pouco, que têm um grau de dificuldade muito grande para ler uma página de texto, por exemplo.
que, na verdade, o que a gente faz é estimular o lado direito do cérebro, sendo que o lado esquerdo do cérebro é estimulado por aquela videoaula onde tem um professor falando o tempo inteiro, né? E a gente faz uma videoaula bem diferente disso e colocamos isso numa plataforma e colocamos isso em aplicativos. Então, a gente começou com o Enem. Então, o Já Entendi, até ele tem esse nome, porque a gente começou numa pegada mais jovem, né, pro adolescente. Mas esse nome, ele sempre que eu dizia Já Entendi, todo mundo gostava muito. E a gente pensou, quando a gente passou para capacitação profissional, aí também a gente fez um aplicativo. Ele tá agora em beta, esse aplicativo, que é o Minuto Enem, Minuto Empresa, que são videoaulas curtas. E quando a gente passou aqui para o Já Entendi Profissões, a gente procurou um outro nome mais sério, mas todo mundo gostava do Já Entendi e nenhum nome era tão bom quanto o Já Entendi. Então acabou ficando e ninguém reclama. Então, o que a gente faz? A gente faz tudo aquilo que a gente fazia no Enem para profissionais, para as empresas. Então, qual é o problema que a gente resolve? É a falta de mão de obra qualificada, os altos investimentos em capacitação, didáticas inadequadas, tempo de capacitação que as empresas perdem, né? E o investimento com baixo retorno e resultado, que é fazer algum tipo de capacitação. Por exemplo, agora o Walmart, que a gente está tratando, que a rede do Walmart tem 500 lojas no Brasil. Eles deslocam pessoas para polos para fazer capacitação disso. O Pão de Açúcar contrata 45 mil pessoas por mês. Tá? É uma coisa absurda, né? E para fazer essa qualificação, para que as pessoas saibam qual é o jeito Pão de Açúcar de ser, qual é o jeito Pão de Açúcar de viver, qual é o jeito Pão de Açúcar de atender. Eles levam jeito para todos os polos, né? Com deslocamento, com avião, com perda de tempo e tal, e a gente faz isso online. Faça favor, Rodrigo. Só que a gente faz isso online para esse público-alvo, tá? Pedreiros, garçons, cabeleireiras, pessoal da limpeza. A gente está começando com limpeza urbana agora, com garis e lixeiros. Pode passar. Enfim, o nosso mercado, o nosso público-alvo é isso. São as classes C, D, E. Hoje são 155 milhões de pessoas, né? 1 tri ao ano. Aquele lá é o nosso primeiro certificado. É um pedreiro lá da Vila Olímpica. E agora a gente estava lá no Vale do Silício, a gente fez uma apresentação importante lá na Microsoft para, acho que uns 400 investidores do mundo inteiro. A gente teve, acho que uns 8 ou 9 interessados, a maioria da Ásia. E a gente teve um da Bulgária também, que estava interessado no Já Entendi. E quando eles vêm, né, basicamente o investidor, quando vem de fora, ele quer levar o que a gente faz para fora, para o país deles, para a região deles e tal. Mas quando eles veem o tamanho do mercado do Brasil, eles já balançam e falam assim, nossa, se você matar esse mercado aí, já é tudo. Então é esse mercado que a gente está olhando num primeiro momento e eu não sei quanto tempo a gente vai demorar para ir para fora. Faça favor. Então, hoje os nossos clientes são... O nosso primeiro cliente foi a Tecnológicas, que é uma empresa que faz alvenaria para grandes... para Odebrecht. Então, indiretamente, a gente trabalha para Odebrecht, para Andrade Gutierrez, para Camargo Correia. O Walmart, a Keone, Beleza Natural, que são cabeleireiras, a Amazon, a Facop, que é uma grande fundação de asseio e conservação no Paraná. Então, a gente hoje trabalha só com grandes empresas. Enfim. O core forte do Já Entendi é essa minha formação na área de humanas, que é muito forte, né? Que é Belas Artes, Filosofia, Sociologia, Educação, História da Arte e Cinema. Então, eu junto tudo isso para fazer uma educação diferente, porque trabalhei muito tempo com educação e via que as pessoas dormiam na frente do vídeo, dormiam na frente da televisão, isso me incomodava profundamente, eu queria fazer uma coisa diferente, né? Aí, então, algumas fotos de algumas capacitações da gente. Essa aí é da Vila Olímpica, que é bem customizada. Aqui, final do ano passado, eu fui para São Tomé e Príncipe, na África, para fazer uma pesquisa de aprendizagem com os africanos.
Aí é uma escola, mas eu fiz com adultos também. Aqui é a limpeza de banheiros, né? Limpeza profissional, que eles chamam. Aqui é penitenciária. Aqui é a penitenciária feminina em Curitiba. Então, a gente tem esse público-alvo social. A gente recebeu um investimento do investidor de São Paulo também. A gente teve um investimento anjo em agosto do ano passado, agosto, setembro do ano passado. Esse investidor só investe em empresa social. Nossa empresa é social, social com lucro, né? A gente não é uma OSIP, a gente não é uma ONG. A gente pensa em escala, mas a gente pensa em impacto social fundamentalmente. Eu acho que esse é o nosso discurso dentro da empresa, inclusive para que os nossos funcionários trabalhem com outro olhar em cima do que eles estão fazendo. Eles sabem o quanto é importante a gente capacitar bem para que a vida daquelas pessoas possam melhorar. Por favor. Aqui é alguma coisa que nossos alunos falam, explicou em 4 minutos, o que o meu professor não conseguiu explicar em 3 aulas. A gente ouve muito dos nossos alunos isso, sabe? Da eficiência, da agilidade, tem que ser rápido, a gente faz a coisa muito objetiva, por isso a gente não vende aula por minuto, a gente vende pacotes de aprendizagem, a gente vende solução de um problema. Faz favor. Enfim, eu queria só terminar dizendo que a diferença entre Brasil e Estados Unidos é que aqui no Brasil 26% das pessoas conseguem chegar até a faculdade, não terminar, mas chegar até o segundo grau completo, sendo que nos Estados Unidos isso é 80%, e isso faz toda a diferença no nosso Enem Profissões, onde as pessoas têm baixa escolaridade, né? E que a nossa missão é fornecer capacitação educacional aos profissionais da classe CDE para que adquiram conhecimento técnico e humano, contribuindo para a sua ação social. Então, nossa missão fica muito nisso. É a gente ajudar aquelas pessoas que, de outra forma, teriam muita dificuldade para aprender, para melhorar de nível social, né? E que, com isso, eles consigam fazer uma escala social melhor, eles consigam sair da base da pirâmide e chegar num patamar melhor de vida. Eu fiz uma apresentação bem breve, agora eu vou contar um pouco mais detalhadamente. Eu acho que o Rodrigo vai me ajudar conduzindo nas perguntas, para vocês saberem como é que tudo isso aconteceu pelo outro lado também. Aham. Bom, que tal uma salva de palmas antes de mais nada? Eu acho que não poderia começar por outra pergunta, né, que não fosse por essa. Dá para você contar um pouco melhor a história da Dispensa? Né? Como é que você chegou vamos dizer assim, como é que você atendeu a sua própria necessidade e chegou na metodologia que construiu na sua vida aquela primeira dispensa? Na verdade, eu pensei... eu tive uma confecção durante muitos anos, né? Então eu tinha muita noção de como é fazer linha de produção. E outra noção que eu tinha é que se eu não tomasse cuidado, meu dinheiro ia acabar, antes de eu montar um negócio. Então eu tive que achar uma forma de colocar aquelas aulas de uma maneira barata, com muita aula, porque eu comecei primeiro com o Enem eu precisaria pelo menos de 300 a 350 aulas. O dinheiro que eu tinha não daria para isso, e eu tinha que fazer tudo, menos a edição, né? E aí foi a ideia da dispensa, que começou na dispensa, foi para a sala da minha casa, daí eu tirei um filho de um quarto, fui para o quarto, e daí foi, né? A gente não estava no Vale do Silício para fazer na garagem, mas foi na dispensa.
E foi por economia mesmo, e porque eu também não tinha muita certeza do que eu ia fazer. Tá? A ideia inicial sempre foi o Enem e sempre foi B2C, mas eu não sabia que o B2C era tão difícil de escalar, que o B2C precisava de tanto dinheiro, né? Foi até o Augusto que um dia pegou e falou assim: você tem que esquecer que você é Enem, você tem uma metodologia, sabe? Você tem o jeito de você ensinar, pode ser para o Enem, pode ser para outra coisa, pode ser para o que for, né? Mas você não é Enem. Isso eu devo ao Augusto. Inclusive ele é o culpado de você estar aqui hoje. Culpado, exatamente. Para quem não conhece, levanta a mão aí, Augusto, só para todo mundo saber quem que é o responsável. Gladys, mas pegando esse gancho do que você falou no final, ou seja, você tem uma metodologia. Eu acho que se você não se importar de contar um pouco mais, como é que foi a história, a tua história especialmente, né, de chegar nessa metodologia, ou seja, ela veio ao mundo, pelo que eu entendi, né, pelo que a gente conversou, para atender uma situação sua particular. Né? Se você não se importar de comentar e dividir com a gente. Na verdade, assim, eu fiz o meu primeiro vestibular com 36 anos, eu não podia fazer cursinho, na época eu morava em Ponta Grossa, e eu comecei a estudar nas apostilas do meu filho, que estava fazendo vestibular. E naquela época não tinha internet, isso faz 15 anos, né? Eu estava começando. E eu usava as apostilas usadas dele, né? Eu consultava as apostilas, no outro dia ele tinha que levar, eu comecei a fazer resumo daquelas apostilas, só que o resumo também era muito penoso, e era muita coisa para resumir. Aí eu comecei a fazer palavras-chave, tá? Aí eu vi que as palavras-chave funcionavam, mas se eu pusesse cor nas palavras-chave, eu conseguia assimilar melhor. E aí, disso foi que mais tarde, aí passei, com palavras-chave, com cores, com lembretes. Mais tarde eu comecei a fazer cinema. Mas fazer cinema de forma normal, fazia muito cinema de animação, aprendi a fazer stop motion. Daí juntei isso com o cinema que eu fazia, com o stop motion que era barato. E foi meio intuitivo. Na verdade, a gente vai fazendo, quando você cria uma coisa nova, ela é um pouco de tudo que você viveu na vida. Ela é um pouco da confecção que eu tive, ela é um pouco do jeito que eu estudava, ela é um pouco do cinema que eu fiz com um pouco mais de estrutura, né, de eu aprender a lidar com tempos em cinema. Então, eu acho que ela é o resultado de tudo e não é de uma coisa só. Poxa, que interessante. Como você comentou, né, que em algum ponto o Augusto foi o responsável por vocês reverem a questão do B2C, né? Dado que você precisaria de um volume de dinheiro muito grande para poder efetivamente ter a estrutura necessária para atender o B2C. Quais foram os desafios tecnológicos que você enfrentou para chegar ao ponto de ter que repensar o teu negócio? Quer dizer, então, primeiro falando desse estágio, né, entre construir, transportar a tua metodologia para uma base tecnológica, para uma plataforma tecnológica, e daí chegar no ponto de descobrir que, putz, o B2C não consigo seguir nesse caminho. Até aí, que tipo de desafios você enfrentou do ponto de vista tecnológico, principalmente? Assim? Do ponto de vista tecnológico, a gente não teve tanto problema, tá? Eu ia muito... esses concursos, e principalmente o Desafio Brasil, que foi o primeiro concurso que me aguçou e começou a me mostrar o caminho das startups, e depois veio o Anjos do Brasil também, que a gente ganhou, o ITEL, né? E eu recebia muita mentoria, e nessas mentorias sempre me falavam que B2C era difícil, e eu acreditava que não, eu achava que eu ia conseguir, porque nossos alunos adoravam nossas aulas. A gente não tinha problema tecnológico, a plataforma rodava, que era um espetáculo, sempre rodou super bem, tá? Mas o que faltava era dinheiro para jogar no Google e no Facebook, tá? Eu percebia que a gente jogava dinheiro no Facebook, e a gente vendia bem, mas a gente precisava vender 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes mais do que a gente vendia no B2C. Tá? E para vender 100 vezes ou 500 vezes mais, a gente tinha que pôr dinheiro no Facebook ou no Google. Né? E isso demandava, além de pôr esse dinheiro, demandava alguém para monitorar isso.
que é uma coisa difícil também. Né? Como é que o cara está entrando, o que o cara está querendo, onde é que ele está clicando, e eu precisava de braço dentro do Já Entendi que eu não tinha. Tinha braço de produção e não tinha esse braço de análise, né? Que isso demanda um especialista. E a gente foi procurar especialista, era caro. Né? Eu lembro que uma das agências que eu fui ver para análise de B2C, sei lá, custava em torno de 25, 30 mil por mês. Tá? Que era uma coisa que a gente não podia na época. E aí, então, nesse momento, vocês resolveram seguir por outra estrada e focar no mercado corporativo? Mais ou menos. A gente decidiu, quando a gente entendeu que a gente era uma metodologia, sempre tivemos uma ambição de aplicar isso em outros lugares, né? Em outras formas de ensino. Mas a gente ainda também não tinha dinheiro. Foi quando entrou investimento anjo, que a gente teve... Por coincidência, uma coisa veio junto com a outra, mas o nosso primeiro cliente veio com o investimento anjo, e aí a gente teve dinheiro para rodar e aumentar a equipe e estruturar melhor. Aí a gente foi para o B2B. E quando a gente foi para o B2B, foi uma explosão. Aí foi uma coisa assim, de cada porta que a gente batia era uma venda enorme, cada outra porta é outra venda, e tem gente esperando. Né? Por isso, eu sou tendenciosa a achar que B2B é mais fácil. Né? Porque a gente também tá ajudando numa dor da empresa importante, né? Que é a capacitação. Né? Então, as empresas têm essa dificuldade, a gente já encontrou empresas que fez... A Keune é uma delas, que fez uma capacitação online enorme e não usou nada porque ficou muito ruim. Então, ou a gente tem quem não faz capacitação online, ou a gente tem quem faz e ficou ruim, e que querem que a gente faça melhor. Mas, para a gente pegar um ponto importante, até porque a gente tem startups aqui no público, você falou de investidor anjo. Então, dá para você comentar como é que foi, quem chegou em quem, como é que foram as conversas, que tipo de desafio para que o investidor entrasse na empresa, ele colocou para vocês, o que ele pediu para vocês, como é que isso aconteceu? Conta pra gente um pouco. Eu vou contar antes, já que tem gente de startup aqui, eu vou contar antes do primeiro investidor da gente, tá? Que foi um investidor que não foi anjo, foi fantasma, foi investidor monstro, alguma coisa assim, não sei dizer o que ele foi. No Desafio Brasil, ele viu meu nome na mídia, alguma coisa, e nos procurou. Passou um e-mail falando, olha, eu sou investidor do Recife, o nome dele é Wellington Nunes, se ele procurar alguém de vocês, tá? Do Recife. Bom, enfim, para resumir, nós ficamos 4 meses, mas desde o começo ele falou, não, eu vou investir, eu quero investir, eu acredito em vocês, E na época, eu já entendi, não faturava nada, não rodava nada, ele ofereceu 1 milhão por 20% da empresa. E daí eu ficava pensando, mas todo mundo falava, mas é muito. E eu falava, mas eu também acho, mas ele quer pagar. Né? Não vou deixar de vender se ele quer pagar. E era tudo muito fácil, sabe? Não, tudo bem. E ele tinha os conceitos éticos que eu acreditava, era tudo uma maravilha. Só que ele nunca vinha para cá. Aí ele marcava e ele tinha uma apendicite. Dali a pouco ele marcava, ele tinha não sei o quê. Mas eu falava assim, mas não é possível que esse homem está perdendo tanto tempo, que ele me ligava 2, 3 vezes por semana, eu ficava horas no telefone. Eu falei assim, mas esse homem ele realmente existe, ele não é um louco, ele existe, eu sei que ele existe, né? E ele perdia muito tempo comigo. E eu fui levando, eu achando que realmente ia acontecer. Até que chegou em dezembro, ele falou, então tá bom, então veio o contrato, analisamos o contrato, até mandei para a FIEP, ok, tá tudo certo, papapá. Aí ele falou assim, então, para assinar o contrato, eu quero convidar toda a tua família para vir aqui para Recife, para vocês passarem o final de semana num resort. Que bom, né? Falei, então tá bom, minha família toda meio assim, eu também meio assim. Eu falei, mas ele não tem nada para me tirar, né? Ok. Daí, quando eu fui ver o preço das passagens, e ele falou tudo por minha conta. Eu falei, quando eu fui ver o preço das passagens, 6 pessoas da minha família, acho que a passagem custava R$ 1.500, assim, de última hora. Falei, Wellington, eu não vou levar a família inteira, porque eu não vou gastar uma fortuna. Ele falou, não, eu vou mandar meu avião buscar vocês. Tá bom? Daí, a Carol, acho que estava quando ele passou a mensagem. Lembra, Carol? Estou aqui ajeitando
Não estou mentindo, né, Carol? Chegou a mensagem, era ele dizendo que o avião estava pronto para vir buscar. Bom, até hoje eu estou esperando o avião. Tá? E aí isso é um caos da vida. Porque o que acontece? O dinheiro, já entendi, estava acabando. Eu passei 4 meses, em vez de falar com outros investidores, eu estava falando com ele. Né? Eu tinha dispensado investidores importantes para o louco do Wellington, sei lá o que aconteceu com ele. Tá? E até hoje estou esperando o depósito da minha conta que não veio. Então, ok, chegou dezembro daquele ano, foi muito difícil. Na época ele estava incubado na FIEP, né? Até eles deram bastante força para a gente, não desista e tal. Mas assim, foi um super banho de água fria, foi muito difícil chegar em dezembro, ter que dispensar o pessoal, porque não tinha mais dinheiro, né? E aí, foi de janeiro a agosto, com muita dificuldade do outro ano, mas rodando, fazendo uma coisinha ou outra. Quando foi em agosto, o investidor anjo entrou, e daí ele era um investidor anjo de verdade. Porque daí eu ouvia muito de investidor ruim também, aquele que entra e começa a incomodar, e muita reunião, e não entende que uma startup tem todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, né? E o nosso investidor, ele não colocou empecilho, ele é uma exceção, porque ele chegou numa praça de alimentação no shopping. Ele pegou e falou assim, na nossa primeira conversa, foi, sei lá, 1h30 de conversa, apresentei, eu já entendi para ele. Ele falou assim, está investido, está aqui, dinheiro está na mesa, vamos só ver a documentação e está tudo ok. Daí ele veio para Curitiba e foi muito rápido. Eu acredito que em 15 dias a gente já estava correndo papel e dali mais 20 dias no máximo o dinheiro já estava entrando. Né? Nesse caso entrou de fato, né? Nesse caso era de verdade, né? Mas assim, o quanto tem... e algumas histórias eu já ouvi desse tipo, de investidor que faz esse tipo de coisa. Eu não sei por que é que eles perdem tempo com isso. Porque eles não ganham nada em cima da gente. Né? Não faz sentido ele passar 4 meses, um homem de negócios, um homem dono de uma rede ele tem impressoras, ele tem... sei lá, ele tem um monte de coisa. Inclusive avião, né? Mas faltou o piloto. Faltou o piloto, alguma coisa, o piloto sumiu. É verdade. Mas até aproveitando o gancho que você deu, é comum você começa a colocar, por exemplo, em redes sociais, né, LinkedIn, alguma coisa do tipo que você tem uma startup, que você mexe com inovação, com empreendedorismo. Com certeza você vai receber convites de conexão, de árabes, de gente de todo tipo, querendo saber o que é, como é que é, a gente investe, a gente isso, a gente financia, como se tudo fosse muito fácil, né? Exato. Mas a realidade que você está contando para nós é exatamente o contrário. Nenhuma dessas coisas é fácil. E assim, eu falei antes dele, eu falei com uns 5 investidores também, né? Mas o investidor dificilmente ele quer investir antes de estar rodando de verdade. Hoje a gente tem muito investidor atrás da gente, né? Querendo investir de verdade. Hoje tem gente grande, mas hoje a gente já não precisa. E esses outros investidores que acabaram não fechando com vocês, conta pra gente como é que foi assim. Não fecharam por quê? Aonde que as coisas eventualmente não aconteceram? Eram muito burocráticos? O que rolou? Basicamente porque a gente não estava rodando forte ainda. Tá? Tem que estar... É que eu fui falar desde o começo só com gente muito grande. Tá? Com empresas grandes, com fundos grandes. Então, eles basicamente precisavam que eu rodasse. E aí, nesse caso, você... Eu não estava rodando. Né? Eu tinha uma ideia, eu tinha a startup, eu tinha os prêmios, mas eu não estava rodando ainda. Ou rodando muito pouco. E, uma vez... investidor anjo dentro, tudo assinado, dinheiro na conta. O que mudou no teu dia a dia na empresa? Ter dinheiro é muito bom. Não é? Nossa, não ter que apertar para pagar o aluguel, sabe? Ter dinheiro muda tudo. E ele nos dá muito apoio. Ele é do mercado financeiro, então ele cuida do lado financeiro também, né? Então ele paga tudo, ele cuida do fluxo, isso ajuda bastante a gente. Mas basicamente ter dinheiro me faz ter a equipe que eu preciso,
me faz poder viajar para fechar negócios. Por exemplo, a gente foi acelerado pela 500, mas demorou, eu acho que 2 meses para o dinheiro do Vale do Silício entrar. E o pessoal teve que ir para os Estados Unidos de uma hora para outra. A gente recebeu o resultado da 500 dia 26 de dezembro, daí vem Natal, Ano Novo. Quando foi dia 15, a gente tinha que estar com as passagens prontas para o dia 26 começar a aceleração no Vale do Silício. Para 4 pessoas. Né? Precisa de dinheiro. Sem dinheiro não ia rolar. E aí a gente tinha como bancar. Né? Então eu acho que fundamentalmente é dinheiro. E a gente não teve problema com ele de relacionamento. Ele é uma pessoa maravilhosa. Sabe? Em todos os sentidos. Ele nos ajuda em tudo que for possível. Ele tem bons contatos. Então a gente teve muita sorte nesse sentido. Que bom. E, em geral, nessas conversas todas com os outros anjos com quem vocês conversaram, qual era vamos dizer, a fatia da empresa que você, ou que eles, em geral, procuravam negociar contigo? De 10 a 20. De 10 a 20. De 10 a 20, a gente começou a 21, 212, era 25 também, que ficou um namoro ali, né? Mas em torno de 20, 15, 20. Tá? E hoje, enfim, sendo acelerado no Vale do Silício, seu pessoal volta agora, acho que mês que vem. Dia 30. Sexta-feira. Então, pelo que você conversa com a tua equipe que está lá, o que está mudando na cabeça deles estar num dos lugares que hoje é para o empreendedorismo de alto impacto, talvez o principal lugar no planeta hoje? O que o pessoal te fala de lá? Eu acho que uma mentalidade que tem muito no Vale do Silício, eu passei lá 12 dias, foi o negócio da escala, tá? E de ser global. A gente não se encaixa tanto nisso. A gente quer ser global, a gente quer fazer isso, mas a gente quer fazer com muita segurança. E também é a ideia do nosso investidor anjo. Nosso investidor anjo também, ele não pressiona para que a gente faça tudo correndo e que a gente tem muito cuidado de não crescer demais sem estrutura, de não vender o que a gente não pode entregar, sabe? De não errar. A gente vai errar, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai dar errado, a gente não tem essa ilusão. Mas a gente toma muito cuidado para não criar uma bolha, entende? Para a gente não ter um superfaturamento e dali a pouco a gente não conseguir manter aquela equipe daquele superfaturamento. E lá no Vale do Silício tem muito disso, sabe? Eles querem um impulso muito grande. Tá? E é uma coisa bem assustadora de você ir de um faturamento de $10 mil para $1 milhão em 6 meses. Isso é o dia a dia deles, né? Eles estão o dia a dia deles, com exatamente. isso. Mas o Brasil, eu acho que ele não comporta isso, sabe? Não nesse momento, pelo menos não na nossa área. Tá? Eu acho que a nossa área é uma área um pouco mais delicada. Tá? Mas especificamente, quando você diz a sua área, você fala do tema educação ou do você tema pensa de educação. Nas empresas startups? No tema de educação. A startup, o que a gente percebe, assim, eu nesses concursos, eu conheci muita startup. Tá? Conheci muita gente e vi muitos casos assim, a grande maioria não foram casos de sucesso. Né? Foram esses casos de vender muito, de virar uma bolha e de não ter sustentação. Depois de 6 meses, aquilo tinha acabado. Né? O dinheiro foi o dinheiro do anjo inteiro, foi o dinheiro do investimento inteiro e não conseguiu rodar. Então, isso eu acho muito, muito perigoso. Né? Então, o que acontece? Quando você desenvolve um aplicativo, por exemplo, esse aplicativo tem, como os aplicativos de táxi, né? que aconteceram e que alguns deram certo e teve quem não deu também, né? E que gastaram todo o dinheiro. Eu conheço 2 deles que gastaram todo o dinheiro do investimento e que não sustentou, né? Tem uma empresa de educação que a gente conhece da mesma forma. Ela já está na 3ª rodada de investimento e ela não está rodando, ela está rodando menos do que a gente, que teve só um investimento anjo.
né? Eu tenho uma postura menos agressiva, tá? Mas mais consistente, sabe? Eu acho que a gente tem menos chance de ser uma bolha. Interessante. Agora, se você me permite, eu queria te perguntar uma coisa sobre um ponto de vista diferente. Você, como brasileira, empreendedora, curitibana, participou ao longo da carreira que você apresentou aqui em várias premiações nacionais e internacionais. Mas vamos falar um pouquinho das internacionais. Como é que você se viu e viu a qualidade do que você estava apresentando desses prêmios fora, principalmente, ou nos desafios que você participou fora, comparativamente às empresas de fora? Quer dizer, como é que você viu o teu negócio, e estendendo a pergunta, pelo que você conheceu do mercado de startups nacionais, como é que você faria que análise você faria comparando o que você viu lá fora para o que você viu aqui? Olhando para o caso da Já Entendi e de uma forma mais abrangente. Tá. Eu vou dar alguns exemplos das startups que estavam lá na 500. Lá, a maioria delas fatura bastante. Eram 30, tá? 3 já morreram na aceleração, já foram embora para casa. Umas 10 faturavam acima de 2 milhões de dólares. E mais umas 10 em torno de 1 milhão e pouco de dólares. Tá? Só tinha gente grande lá. E aí, nenhuma delas tinha um público tão grande quanto nós, se for para comparar isso. Era assim, uma coisa, eles ficavam de queixo caído de pensar o tamanho de classe C e E do Brasil, né? E a dificuldade das empresas para capacitar. Aí a gente tinha, por exemplo, uma que eu acho que é, não sei o que lá, Qualidog, enfim, não sei. É como se fosse um hotel de cachorros, como o Airbnb, só que é para cachorros, tá? É muito legal a ideia. Só que ele tinha um público-alvo muito menor, mas ele estava faturando 2 milhões e meio de dólares. Tinha um outro que vendia anel de noivado de brilhantes, tá? O público-alvo dele era menor, ele estava faturando 20 milhões de dólares. Esse era um que estava faturando 20 milhões de dólares. Tá? E era uma startup de Israel. Tá? Então, o que acontece? Mudando, mas também tinha muita gente que não estava rodando. Tá? Tinha uma outra ideia muito legal lá, que eles diziam que eles vendiam amor. Eram caixas. Mas olha que legal a ideia. Eram caixas, porque lá nos Estados Unidos os filhos saem para estudar nas universidades muito cedo, né? Então, os pais podem encomendar caixas com meia, com preservativos, com bolacha, com as porcarias que eles gostam, para mandar todo mês para eles. Tá? Que era uma ideia super legal. Daí eles diziam assim, a gente não vende caixa, a gente vende amor. Né? Porque eles ficavam super felizes. Eles também faturavam em torno de 2 milhões de dólares. Tá? E aí, vamos pensar, essa das caixas, uma super ideia, como o Easy Taxi e o 99 Taxis lá, como lá nos Estados Unidos agora tem o Lyft, tá? Daqui a pouco tem outros. Né? A caixa, qualquer um pode montar uma caixa melhor que aquela ou de outra forma, né? E fazer o mesmo serviço. Então, eu acho que esse é um risco. Né? Hotel de cachorro também, outros podem aparecer. Então, é isso. Quem sai na frente vai se dar bem, quem tiver o melhor investimento para estourar. Né? Então, é essa a ideia que se tem lá fora. Você teve a primeira ideia, então nós vamos estourar você para ninguém... Vai ter gente junto, mas a gente vai tentar fazer você correr para frente para que os outros não te alcancem. A ideia é um pouco explodir você em tamanho para que você tenha um tamanho que comece a inibir a concorrência, que começa mais ou menos isso. Uhum. E o que você achou pensando em todas as startups brasileiras que você conheceu ao longo dessas competições, desses desafios aqui no Brasil? Quando você teve a oportunidade de expor o teu caso fora, do ponto de vista de preparo,
do ponto de vista da qualidade do pitch, do ponto de vista até vamos dizer do preparo das pessoas ou do time, dos recursos humanos nas startups que você viu aqui no Brasil. O que você faz pra gente assim uma comparação com o que você viu lá, no sentido de dizer, a gente está muito atrás, a gente não está tão atrás, a gente perde em preparação, mas não perde tanto assim recursos humanos, ou perdemos em tudo. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que aqui no Brasil eles têm mais vontade, sabe? Lá a impressão que dá é que eles têm um nível já assim de desafio menor. Eu não sei te dizer. Parece que tem muito menos brilho nos olhos, sabe? Eles têm muito menos. Não é que eles não têm tanta vontade. A gente vê aqui que a nossa vontade é muito maior. Tá? A preparação dela, eles têm MIT, eles têm Harvard, eles têm, né? Eles têm egressos do Google, do Facebook, que acabam montando grandes empresas. Então, eles têm mais formação que a gente, não tem a menor dúvida, né? Mas eu acho que a gente tem mais vontade e mais jogo de cintura, sabe? Eles são muito mais duros, sabe? A gente percebia, inclusive, na adaptação dos pitches, né? Como é que você tem que fazer? Olha, teu pitch não tá bom, você tem que fazer assim. Não, mas eu sou assim, sabe? Não, olha, é assim. Sabe aquela coisa que a gente tenta se adaptar à situação? Eles não tem muito disso, não. Interessante, ou seja, de certa forma, o que você está colocando é que talvez nos falte aquela coisa mais de infraestrutura acadêmica que fomente o empreendedorismo no jovem aqui no Brasil mais cedo, né, do que talvez, porque acho que lá isso acontece mais rápido e eles têm toda essa infraestrutura que a gente está construindo. Eu num domingo lá em São Francisco, tinha uma feirinha perto da casa que a gente alugou lá, tinha uma feirinha de, sei lá, de quinquilharia, essas coisas de garage sale, né? E tinha um menininho igualzinho daqueles que a gente vê nos filmes, sentadinho na calçada, com uma madeirinha, com 2 cavaletes, vendendo limonada e cookies, sabe? Aquilo era empreendedorismo, eu tirei uma foto dele. Porque é uma coisa que a gente não vê aqui no Brasil um menininho de 10 anos vendendo limonada. Né? Porque é um real, né? O que ele vai fazer com R$1? Mas lá estava um menininho, que você via que era, né, um menino bem vestido, mas que ele estava praticando aquilo que é fundamental para mais tarde. Claro, né? Claro. E que quantas vezes eu vi nos filmes o Pimentinha, né? A gente vê nos gibis, a gente via aquilo e eu vi de verdade. Então eles têm o espírito empreendedor deles é maior do que o nosso. Nós estamos começando agora, né? Ou seja, a lição de casa para nós todos aqui é grande nisso. Quer dizer, eu particularmente tenho para mim que a geração que poderá mudar de fato o país é a geração. Eu já acho que a nossa geração vai ajudar a geração do meu filho, a geração da molecada lá de 18, 15, a efetivamente concluir um projeto de mudança, né? E para isso a gente precisa abrir essa perspectiva do empreendedorismo para os jovens o mais cedo possível como uma perspectiva, ou seja, você não precisa pensar aquilo que hoje um grande volume da geração de pais hoje dizem. Você precisa prestar um concurso público para você ficar tranquilo, ou você precisa ser funcionário de uma empresa multinacional. Na minha época, quando eu ouvia meus pais me dizerem o que as melhores opções eram concurso público e uma grande empresa multinacional ou nacional. Hoje, eu tinha uma prima que era funcionária do Banco do Brasil. Nossa, era muito legal ser funcionária do Banco do Brasil. É verdade, isso era sonho de carreira. Era. Há não tantos anos atrás era sonho de carreira. Uns 30 anos. E hoje, eu acho que, se eu puder construir um pouquinho em cima do que você está dizendo, a gente precisa abrir para o jovem, não só para o jovem, mas o jovem tem talvez aquele excesso de vontade, que se você direciona e abre novas portas para serem consideradas, você pode dizer o seguinte: olha, tem uma opção aqui que é você ser empreendedor.
Você não precisa pensar em ser funcionário público ou funcionário de uma empresa. Você pode ser empreendedor, você pode construir alguma coisa. Gerar empregos, né? Exatamente. Não com aquele viés de que eu não quero ter chefe, então pura e simplesmente para isso eu vou fazer alguma coisa que eu não tenho chefe. Que é um risco, né? Para construir alguma coisa, né? E que por sua vez vai construir empregos, constrói uma série de coisas. Poxa, que legal. Eu queria, até para terminar minha parte aqui, se você me permite estender aqui para o público, para quem quiser te perguntar alguma coisa, eu acho que talvez tenhamos alguns aí que gostariam de perguntar alguma coisa. Alguém gostaria de ser o primeiro aí a estrear nossas perguntas? Se você não se importar de fazer no microfone, porque vai facilitar para o vídeo, por favor. Olá, boa noite. Meu nome é Grace. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do empreendedorismo feminino, né? Na questão de como que você encarou os desafios sendo mulher e se você consegue se imaginar fazendo essa trajetória empreendedora com os filhos pequenos também. Eu acho que com os filhos pequenos, na verdade, assim, meus filhos já eram grandes, né? Então ficou mais fácil para mim. Mas eu ainda sinto culpa. Hoje estão todos fora, mas eu ainda sinto culpa. A culpa é nossa, né? Vai morrer assim. Às vezes eu tô na rua, posso ficar até mais tarde no escritório e fico pensando, quem que está em casa me esperando? Não tem ninguém, então posso ficar, né? Então tem muito disso. Só a gente sabe o que é isso, né? E eu tenho feito palestras em fórum de empreendedoras e acho que eu fiz pelo menos uns 4. E como eu percebo quando eu vou falar para mulheres, e aí o meu pitch para mulheres é mais detalhado, daí eu conto um pouco mais do meu passado, assim, dá uma choradeira, assim, sabe? E aí eu vejo quanto mais elas têm de emoção, sabe? Uma coisa foi bem legal, eu fui fazer o Itaú lançou um programa de mulheres empreendedoras agora, e eu fui fazer a abertura do programa. Daí eu contei toda a minha história, assim, que é bem tem bastante detalhes. Aí tinha uma senhora que ela devia ter uma senhora de uns 80 anos, mais ou menos, assim, bem baixinha lá no meio, assim. Aí, que daí eu contei que eu me separei, que meu marido me deixou sem dinheiro, e tal e coisa, né? Aí ela falou assim, eu tenho 2 perguntas para ela. Eu quero saber primeiro, como é que você casou com o marido rico e ficou pobre? Porque no meu tempo, casar com o marido rico é o que a gente queria. E você? E como é que você consegue casar com o marido rico e ficar pobre? Daí contei para ela tudo o que foi, né? Ela falou assim, e agora a melhor pergunta, eu quero saber se você já está rica para esfregar na cara dele. Então, assim, é muito legal fazer palestra para mulher, porque elas são, sabe, elas veem como essa tua pergunta, né, que é muito íntima, muito de contexto, né? E hoje eu percebo que as mulheres, eu não sei, eu nunca tive nenhum tipo de discriminação, eu acho que nunca tive nenhum problema quanto a isso, mas eu acho que o maior problema é esse mesmo, né? Porque a casa está lá, porque o supermercado está por minha conta, né? Mas a gente vai levando, porque também eu fui dona de casa por muito tempo e aquilo me incomodava mais do que a culpa. Sabe? Saber que eu ia passar por uma vida e que eu ia ser só dona de casa, né? Muito bem. Gleides, uma pergunta mais focada nesse segmento, que eu até considero o nosso segmento, né, que é educação corporativa. Tem um fenômeno do crescimento da renda, né, a questão do público CDIE, né, que você surfa, né, nessa onda maravilhosa que o Brasil está passando. Mas também não sei se você percebeu esse fenômeno que eu percebo, né, e é interessante que a gente troque essa experiência de visão, né, e de percepção do mercado, de quem em cima de um descuido, vamos dizer assim, vamos dizer incompetência, né, do sistema formal de ensino, e aí eu coloco desde os cursos técnicos até os universitários, enfim,
é em cima de um descuido das instituições de ensino que a educação corporativa cresce, né? Cresce por conta das empresas, né, perceberem que o profissional não está vindo suficientemente, né? Não digo formado, mas qualificado, né, minimamente. E aí nascem, né, o fenômeno das universidades corporativas, os profissionais dedicados, né, à educação corporativa. Então, além do gigantismo do público, esse foi um fator também que você percebeu numa visão estratégica para a tua startup? Né? Sem dúvida. E em cima dessa pergunta, para você articular um pouquinho melhor para mim e para o público, você também começa a perceber que está havendo uma certa retomada, né? Porque é curioso, por exemplo, saber que a FGV tem a sua universidade corporativa agora, acompanhada de outras instituições de ensino. Quer dizer, parece que o braço corporativo das tradicionais instituições de ensino perceberam, né, esse boom, essa demanda por uma coisa mais customizada, mais efetiva, né, de treinamento, de qualificação dos profissionais, e estão tentando retomar isso. Né? Eu até faço parte de como professor, né, de um braço corporativo de uma instituição de ensino aqui em Curitiba. Então, eu queria que, mais ou menos, você articulasse se você teve essa visão, né, do fenômeno da educação corporativa crescendo, né, em cima de um déficit do sistema educacional formal, e se você acompanha também esse interesse delas, agora que as startups e grandes empresas deram certo, em retomar isso. Né? Exato. O que eu percebo, eu fui professora universitária e eu era professora do primeiro período. E eu percebia claramente que os alunos do primeiro período não conseguiam ler uma página de texto e compreender. Eles leem, mas não compreendem. E muito menos um manual e muito menos um treinamento, né? Então, isso foi básico, assim. E isso é o que a gente percebe. Tem pessoas formadas que não conseguem ler um livro e entender o que aquele livro está escrito, né? E as universidades corporativas, elas nascem, além dessa deficiência, da necessidade de reciclagem total, né? Um dos nossos clientes tem 75 mil funcionários e fizeram uma pesquisa interna e descobriram que 50% do que eles teriam que fazer, eles não fazem porque não sabiam o que tinham que fazer. Ou seja, eles estão pagando 100% e só estão recebendo 50%, porque as pessoas não sabem quais são suas funções dentro daquela empresa. Isso é treinamento corporativo, né? Então, as empresas sabem que dói. E mandar embora dói mais ainda, porque tem que contratar de novo. É um problemão, né? Bom, eu queria pedir a vocês para guardar algumas perguntas para fazerem para a Gladys na saída agora, num bate-papo aqui informal, para a gente poder encerrar, deixar ela tomar um pouco de água e um pouco de fôlego. Então, queria que vocês se juntassem a mim para, mais uma vez, dar uma salva de palmas para a Gladys. Parabéns. Obrigado pela presença de vocês. Convido vocês aí para a gente bater um papo aqui informalmente. Não sei se vocês deixaram alguma coisa do coffee break na entrada, mas caso vocês tenham deixado, para a gente fazer um segundo coffee break e bater um papo. Muito obrigado pela presença.